O nome dela era Clara Ara Jennings. Ela tinha 21 anos. Trabalhava como ajudante de cozinha em uma das mais grandiosas mansões de Belgrávia, uma casa que empregava 14 criados, recebia membros do parlamento e exibia uma mesa que foi descrita por um convidado, em uma carta que sobreviveu ao tempo, como a mais magnífica de toda Londres. Clara Ara preparou aquela mesa, não sozinha, é claro. Havia uma cozinheira-chefe acima dela e uma lavadora de pratos abaixo. Mas as mãos de Clara Ara estavam em cada prato. Imagine o cenário por um momento: o calor sufocante e irregular dos fornos a carvão, a fumaça constante que ardia nos olhos, o barulho ensurdecedor de panelas de cobre sendo esfregadas. Clara Ara preparava os vegetais, descascando-os até que seus dedos ficassem dormentes e calejados. Ela fazia os caldos ricos, cujos aromas preenchiam o ar denso do porão. Ela auxiliava nos molhos aveludados de vinho da madeira e trufas. Nas noites em que a família dava banquetes, seu turno começava às 6 da manhã e só terminava à 1 da madrugada do dia seguinte. Eram 19 horas de pé, equilibrando-se sobre o piso de pedra de uma cozinha que nunca era quente o suficiente no inverno e nunca era iluminada o suficiente, produzindo comida de uma qualidade extraordinária para pessoas com as quais ela não tinha permissão para comer, falar ou sequer ser vista. E então, quando a última travessa de porcelana havia sido lavada e a cozinha finalmente mergulhava no silêncio, Clara Ara Jennings sentava-se à mesa dos criados e comia o que lhe era destinado, a ponta dura de um pão, uma tigela de caldo ralo. Em noites consideradas generosas, um pequeno pedaço de carne fria aparado das sobras que a família não quisera. Ela havia passado 19 horas preparando manjares que jamais provaria. E ela estava com fome. Não uma fome dramática, não a inanição aguda de alguém em um asilo de pobres ou numa favela esquecida, mas aquela fome persistente, torturante, que tritura o estômago e nunca é plenamente saciada. A fome de quem realiza um trabalho físico brutal, sustentada por uma dieta lamentavelmente insuficiente. Ela tinha 21 anos, cozinhava para a mesa mais magnífica de Londres e estava com fome. Hoje contamos a história que as famílias mais ricas da Inglaterra vitoriana tentaram esconder a todo custo. Não os abusos físicos, não as demissões injustas, não a vigilância implacável, mas a fome. O subfinanciamento alimentar sistemático, deliberado e documentado dos homens e mulheres que cozinhavam, carregavam, limpavam e serviam nos lares mais abastados do império. A economia fria da fome vitoriana. Para entender como os criados eram alimentados na Inglaterra vitoriana, ou, mais precisamente, como não eram alimentados, você precisa primeiro compreender a economia e a hipocrisia do lar vitoriano. Uma casa de classe média ou alta funcionava sob um orçamento rigoroso. Esse orçamento cobria a hipoteca ou o aluguel, a manutenção da propriedade, as roupas e o entretenimento da família, e os custos operacionais, incluindo os salários e a alimentação dos empregados. De todas essas despesas, a alimentação dos criados era considerada a mais flexível e controlável. Ao contrário dos salários, que tinham alguma base nas taxas de mercado e nos costumes da época, a comida dos servos ficava inteiramente a critério do empregador. Não havia padrão, não havia mínimo legal, não havia inspeção ou supervisão do Estado. O porão era um reino absoluto e o empregador era seu ditador incontestável. A senhora Isabella Beaton, em seu famigerado livro de administração doméstica, a grande autoridade vitoriana sobre o funcionamento de uma casa, dedicou um espaço considerável à questão da alimentação dos criados. Suas contas eram precisas,
frias e profundamente reveladoras. Ela determinou, com a eficiência clínica que caracterizava todos os seus conselhos, exatamente quanta comida um criado exigia para executar seus deveres. A palavra que ela usou foi exigir, não prosperar, não manter a saúde, não se sentir saciado. Exigir no sentido do mínimo absoluto e necessário para manter um corpo operário funcionando antes de colapsar. Suas rações recomendadas para uma criada mulher eram, por qualquer padrão nutricional moderno ou antigo, grotescamente inadequadas para o nível de exaustão física que o trabalho demandava. O conteúdo calórico da dieta que ela preconizava, calculado por historiadores da alimentação, era suficiente apenas para uma pessoa sedentária. Definitivamente não era o bastante para uma mulher que passava o dia esfregando chãos de pedra, carregando baldes pesados de carvão escada acima, suportando o calor de uma cozinha por 16 horas ou fervendo lençóis pesados na lavanderia. Mas a senhora Beaton não estava calculando nutrição, ela estava calculando o lucro doméstico. O custo de alimentar um criado adequadamente era maior do que o custo de alimentá-lo suficientemente. E suficiente, na economia perversa do lar vitoriano, bastava o consumo lento do próprio corpo. O Dr. Edward Smith, cuja pesquisa sobre a nutrição da classe trabalhadora para o Conselho Privado na década de 1860 continua sendo um dos documentos mais importantes da história social vitoriana. Examinou as dietas dos criados domésticos como parte de uma investigação mais ampla. Suas descobertas foram assustadoras. Ele constatou que os empregados domésticos, especialmente as mulheres em residências particulares, estavam entre os trabalhadores mais consistentemente desnutridos de toda a Inglaterra. Novamente, não eram os mais dramaticamente famintos, como trabalhadores rurais no inverno ou operários de fábricas durante greves, mas sofriam de uma desnutrição crônica. Eram alimentados de uma forma tão escassa que, ao longo de anos de serviço, produziam um tipo muito particular de deterioração física. O Dr. Smith descreveu isso com uma precisão poética e macabra. A lenta consunção do corpo pelo seu próprio trabalho. Era uma pessoa que nunca estava faminta o bastante para entrar em colapso agudo, mas nunca estava bem alimentada o suficiente para estar saudável. A pele perdia o brilho, os ossos começavam a doer com o frio úmido das manhãs londrinas, e os músculos lentamente se atrofiavam, consumindo a si mesmos para gerar energia. E o mais chocante, isso acontecia nas casas mais ricas da Inglaterra. Casas onde a despensa nunca estava vazia, onde os banquetes nunca cessavam, onde comida de extraordinária qualidade e variedade era preparada diariamente pelas exatas mesmas pessoas que estavam definhando de fome nos andares de baixo. Esse abismo entre o que os criados preparavam e o que eles comiam não era um acidente ou um lapso, era estrutural. Era um design intencional. A mesa dos criados operava em uma economia completamente paralela e desconectada da mesa da família. Onde a família comia fresco, os criados comiam sobras de dias atrás. Onde a família comia cortes de primeira, os criados recebiam as áparas nervosas, as cartilagens e os miúdos. Onde a mesa da família mudava diariamente com as estações e o calendário social, a mesa dos criados seguia uma rotação cinzenta e monótona dos ingredientes mais baratos e menos nutritivos disponíveis no mercado. O contraste brutal. Os diários da fome. Hannah Cullwick, cujos diários continuam sendo uma de nossas janelas mais extraordinárias para a vida das criadas vitorianas, descreveu a comida que recebia ao longo de anos de serviço com a mesma qualidade de observação afiada que trazia a tudo o que registrava.
Ela descreveu cafés da manhã de pão e pingo, fatias de pão velho barradas com a gordura derretida e solidificada que pingava do assado do dia anterior. Um alimento associado, na mente vitoriana, aos mais miseráveis moradores das favelas urbanas. Ela descreveu jantares de carne fervida de procedência duvidosa, servida com batatas e, ocasionalmente, um vegetal que havia sido cozido até o ponto de total extinção nutricional. Suas ceias consistiam quase sempre em pão e chá, uma combinação que, como ela bem observou, fornecia a ilusão psicológica de uma refeição, mas nenhuma substância real. E é aqui que os registros de Hannah se tornam particularmente perturbadores. Ela detalha o ato de cozinhar refeições homéricas para as famílias que servia. Ela narra o preparo de um banquete para 30 pessoas, envolto em toda a ostentação e grandeza que a alta classe vitoriana considerava ser seu direito divino, e o contraste absoluto de, ao final da noite, descer exausta os degraus escuros da cozinha para comer seu pão com gordura. A ironia esmagadora não passava despercebida por ela. Hannah escreveu sobre isso com a contenção controlada que caracterizava as entradas de seu diário. Não com fúria explosiva, pois a fúria exigia energia que ela não tinha, mas com uma clareza cortante que torna a injustiça impossível de ignorar. Thomas Turner, um investigador social da época que passou um tempo considerável documentando a vida dos empregados domésticos na década de 1870, entrevistou dezenas de ex-servos sobre sua alimentação. Os relatos publicados em 1878 são impressionantes pela sua consistência desoladora. Mulher após mulher descreveu o mesmo padrão. Comida elaborada, preparada por suas mãos, comida inadequada, empurrada por suas gargantas. A qualidade do que era dado aos criados não tinha praticamente nenhuma relação com a riqueza da casa. Em mansões onde a família jantava, fazão regado a vinhos de Bordeaux, Claret, os criados comiam pão duro e cerveja fraca e aguada. Uma mulher que Turner entrevistou, uma cozinheira que passou 20 anos servindo nas residências mais prósperas de Londres, resumiu o sistema com uma única frase, que ele fez questão de citar na íntegra. Nós os alimentávamos como reis, e eles nos alimentavam como cães. Nem toda a desnutrição dos criados era resultado de um cálculo perverso dos patrões. Parte dela era subproduto de condições de trabalho, que tornavam fisicamente impossível uma alimentação adequada. O horário das refeições de um criado não lhe pertencia. Aconteciam quando a casa permitia, nas brechas estreitas entre as tarefas, em momentos determinados não pelo estômago do trabalhador, mas pelo relógio do patrão. Uma criada que precisava servir o café da manhã às 8 horas, o almoço às 13 horas e o jantar às 19 horas, tinha que engolir algo no tempo que sobrasse. Eliza Thomas, uma arrumadeira em uma casa de Leeds, descreveu sua rotina a um trabalhador de caridade. Ela explicou que em dias agitados, que eram a maioria, ela comia de pé. Consumia suas refeições em 5 ou 10 minutos. Não por falta de fome, mas porque 10 minutos era todo o tempo que possuía antes que a campainha tocasse e ela fosse exigida em outro lugar. Ela engolia a comida tão rápido que seu corpo não tinha tempo de registrar o sustento, retornando ao trabalho com as mãos tremendo de fraqueza, ainda com fome. Uma fome de baixo nível que havia se tornado tão constante que ela quase parou de notá-la. Quase. O peso psicológico e o crime da sobrevivência. A dimensão psicológica da fome dos criados é algo que os registros contemporâneos tocam apenas de forma oblíqua. O vocabulário do sofrimento mental não era bem desenvolvido na era vitoriana,
E a ideia de que o bem-estar emocional de um empregado era uma preocupação legítima soaria como uma piada de mau gosto para a elite, mas nas entrelinhas, o peso dessa tortura invisível salta aos olhos. Não era apenas o desconforto físico de um estômago roncando, era a humilhação profunda de preparar o alimento dos outros sendo proibido de tocá-lo. Era o ato de carregar travessas de prata fumegantes para mesas luxuosas onde você nunca se sentaria. Era cheirar a carne, os doces, os pães frescos, sentindo seu próprio corpo clamar por nutrição, enquanto era forçado a manter a indiferença profissional de um autômato que supostamente não tem necessidades biológicas. Margaret Wells, cozinheira de uma rica casa em Manchester por 15 anos, relatou a preparação de uma ceia de Natal em 1878. A peça central era um ganso gordo que ela havia comprado, limpo, recheado e assado com esmero ao longo de 8 horas. Quando o serviço terminou, ela se sentou para comer. Um pedaço de carne salgada e fria com a casca do pão. Margaret confessou que, tamanho era seu desespero no final das 8 horas de preparo, ela acabou comendo um pequeno pedaço de pele do ganso enquanto o trinchar. Ela descreveu o terror absoluto que sentiu ao fazer isso. O terror de saber que consumir qualquer porção da comida da família era, na maioria das casas, uma ofensa que resultava em demissão imediata. Ela havia comido uma lasca de pele de ganso tremendo de medo após cozinhar para os outros por um terço do seu dia. Ela tinha 37 anos. A fome crônica inevitavelmente gerava uma resposta. Os criados comiam o que podiam, quando podiam, de maneiras que seus empregadores não deviam descobrir. Isso é tão bem documentado que é impossível encarar como uma falha de caráter ou desonestidade individual. Foi uma resposta racional, desesperada e coletiva a uma privação estrutural sistemática. Isabella Beaton abordou o assunto do furto dos criados com ênfase implacável. Ela dedicou parágrafos inflamados sobre a importância de trancar despensas e revistar funcionários, classificando a ação de pegar uma sobra como uma quebra de confiança imperdoável. O fato de ela tratar disso com tanta extensão prova o óbvio. A prática era incrivelmente comum. E era comum simplesmente porque as pessoas estavam morrendo de fome. William Langley, um mordomo cujas memórias nos dão uma visão rara dos bastidores, escreveu sobre a cultura alimentar dos criados com notável empatia. Ele não via isso como roubo, mas como uma forma de compensação informal. Um ajuste de sobrevivência a um sistema que todos sabiam ser injusto. Ele descreveu cozinheiras que, silenciosamente, desviavam porções do bom caldo para a sopa dos empregados, escondiam pedaços de carne na despensa para as arrumadeiras e encontravam formas criativas de contornar o desperdício da casa para manter sua equipe de pé. Langley chamou isso de um dos heroísmos silenciosos do serviço vitoriano. Mas nem todas as cozinhas tinham uma líder compassiva e nem todos os criados tinham coragem para burlar as regras. O risco era astronômico. Anne Morrison era uma arrumadeira numa casa em Kensington, em 1869. Ela tinha 19 anos, trabalhava lá há 2 anos e possuía um histórico impecável. Numa noite de fevereiro, ela foi pega comendo um pequeno pedaço de queijo da despensa. Era uma lasca que mal enchia a boca. Ela explicou à governanta, chorando, que havia pegado o queijo porque não comia nada desde o café da manhã, e já eram 21 horas. O que aconteceu? Ela foi demitida na mesma noite, sumariamente jogada na rua fria, sem carta de recomendação, o que para uma garota pobre era praticamente uma sentença de miséria, empurrando-a
para os temidos asilos de trabalho forçado, workhouses, ou para a prostituição. Na carta preservada, onde o empregador conta o incidente a um amigo, Anne é descrita como alguém que se mostrou pouco confiável e de mãos leves, light-fingered, mãos leves. Ela era uma garota de 19 anos. Estava trabalhando exausta e faminta. Comeu um pedaço de queijo do tamanho de uma noz e perdeu toda a sua vida por isso. A era física do criado, o corpo quebrado. A comunidade médica vitoriana capturou as consequências desse inferno em notas clínicas. Médicos que trabalhavam em enfermarias de caridade notaram um padrão entre os ex-servos domésticos. O Dr. Smith documentou sinais universais: anemia profunda, que deixava a pele cinzenta, exaustão incapacitante e uma deterioração dentária terrível, consistente com o escorbuto e deficiências graves de vitaminas, fruto de anos sem consumir frutas ou vegetais frescos. Ele notou, com a linguagem cuidadosa de alguém que não queria ofender a elite que o patrocinava, que a condição física daquelas pessoas era inconsistente com a prosperidade dos lares que elas serviam. Essas não eram casas pobres, eram lares que nadavam em dinheiro e escolhiam a crueldade. Elizabeth Davis entrou no serviço aos 15 anos. Trabalhou em Londres por 2 décadas, passando de arrumadeira a criada de quarto. Quando deixou o serviço, aos 35 anos, foi examinada por um médico de caridade. Suas notas são devastadoras. Elizabeth apresentava problemas dentários severos, palidez profunda e mãos irreversivelmente danificadas. Ela tinha 35 anos, mas aparentava ter 50. Seu corpo sem o combustível para se curar do trabalho esmagador havia envelhecido 20 anos a mais do que a sua certidão de nascimento acusava. O meio médico chamava isso de idade do criado. Sarah Baines, cozinheira por 30 anos, resumiu sua vida a um investigador em 1882. Ela disse que passou fome por 3 décadas. Não uma crise de fome, onde a morte é iminente, mas um buraco constante no estômago, todos os dias, durante 30 anos. E ela sentia isso morando dentro de casas abarrotadas da melhor comida do mundo. Havia exceções? Sim. Uma minoria documentada de casas tratava seus empregados com decência, oferecendo comida quente e farta. O mordomo William Langley narra o choque ao trabalhar em uma dessas propriedades rurais raras, notando que os empregados bem alimentados eram infinitamente mais leais e trabalhadores. Mas o fato de isso causar surpresa é por si só uma denúncia do sistema. A expectativa básica da sociedade vitoriana era que a elite podia extrair o sangue de seus servos independentemente de como os tratassem, simplesmente porque a miséria era a única alternativa que lhes restava. O verdadeiro significado da fome. Existe a tentação de olhar para esse capítulo obscuro e encará-lo como um mero erro de cálculo nutricional ou de gestão orçamentária. Mas a fome dos criados vitorianos era muito mais sombria do que isso. Era uma declaração de poder. Fazer com que uma pessoa sentisse o cheiro de um assado suculento, o manipulasse, o servisse com reverência e depois fosse obrigada a ir para a cama com o estômago doendo, não era um acidente administrativo. Era a maneira que a classe alta encontrou de dizer, todos os dias: nós somos humanos e vocês são ferramentas. Era um lembrete físico de quem importava e quem era descartável. Os criados sabiam disso. A amargura controlada em seus diários não deixa dúvidas. Como escreveu a brilhante Hannah Cullwick, cozinhei tantas refeições para tantas pessoas e não sei dizer que gosto nenhuma delas tinha, porque nunca me sentei à mesa em que foram servidas. Mas sei dizer exatamente que gosto tinha o pão com gordura. Eu comi o suficiente dele.
Os grandes lares vitorianos eram máquinas perfeitas de extração. O subfinanciamento, o isolamento, a negação de namorados ou folgas, a demissão instantânea dos doentes e grávidas. Tudo fazia parte de uma engrenagem projetada para manter os servos dependentes, apavorados e, acima de tudo, baratos. E a máquina funcionou por gerações. Funcionou porque essas pessoas eram invisíveis, eram fantasmas que se esgueiravam pelos cantos quando a família passava, limpando a sujeira e engolindo a fome em silêncio. Clara Ara Jennings, a jovem garota com a qual começamos essa história, suportou aquele inferno de 19 horas de trabalho e pão ralo por mais 6 anos. Aos 27, ela finalmente conseguiu escapar. Casou-se com um carregador ferroviário chamado William. Eles eram pobres, o salário dele era magro. Mas, em uma entrevista dada anos depois, ela revelou o que mais havia mudado em sua vida. Pela primeira vez desde que se entendia por gente, ela fazia refeições regulares e substanciais. Clara Ara teve que deixar a mesa mais rica e magnífica da Inglaterra, abraçar a pobreza operária de um marido ferroviário, apenas para conseguir comer como um ser humano. A grandiosidade da era vitoriana, com seus vestidos de seda, cristais brilhantes e banquetes literários, não foi construída apenas sobre a inovação industrial ou a exploração das colônias. A fundação mais próxima e íntima daquele luxo extremo era o estômago vazio de meninas de 19 anos, escondidas sob as escadas. O brilho dourado das elites foi polido pelo suor e pela inanição de Clara Ara, Hannah, Anne e Margaret. Hoje, nós retiramos a poeira dos registros, apagamos a luz da grande sala de jantar e finalmente descemos as escadas para nos sentarmos à mesa de madeira rústica com elas. Neste documentário, nós as tiramos da escuridão. E nós não as esqueceremos. Vamos assistir ao vídeo juntos e deixe seu comentário sobre o que você achou. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.